Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo e todo-poderoso, te louvamos, te glorificamos, te bendizemos. Muito obrigado, Pai querido, por estarmos aqui mais uma vez reunidos para te cultuarmos, te adorarmos, te engrandecermos. Em nome do Senhor Jesus, consagramos ao Senhor esta reunião, desde agora do início até o final. Tudo quanto for dito, feito, falado, que seja para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Abençoe, meu Pai, cada um que aqui está, cada um que agora está assistindo, em nome do Senhor Jesus. Abençoe cada família aqui representada, cada casa. Vai guardando, vai livrando de todo mal, de toda enfermidade, de todo vírus, bactéria, em nome do Senhor Jesus. Abençoa o teu povo, meu Deus, aquele que está fraco, fortaleça, o enfermo dê saúde, aquele, meu Deus, que está perturbado, traga paz. Abençoa o teu povo, Pai querido, para a honra e glória do teu nome. Nos use também com graça, sabedoria, unção e revelação para pregar e ensinar a tua palavra, e que em tudo, Pai Santo, o teu santo nome seja glorificado, em nome do Senhor Jesus. Que assim seja feito, amém, e graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus, santo é o Senhor. Oh, glória. Pegue aí a palavra de Deus, pegue aí o teu evangelho, o teu livro santo. Abram todos comigo na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Vamos lá. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Nós vamos ler os versículos 1 e 2. Vamos lá? 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Quem encontrou, diga amém. Amém. Está escrito assim a palavra: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Somente até aqui. Esse alerta do Espírito Santo, não é? O Espírito expressamente diz, o Espírito Santo está avisando, está alertando que no final dos tempos muitos iriam apostatar da fé. E o que é apostatar? É deixar, abandonar, desviar da fé. E a fé bíblica, como ela é colocada, ela não é uma fé só de palavras, né? As palavras fazem parte também, afinal de contas, Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. As palavras têm que sair da nossa boca, tem que ser palavras proféticas que demonstrem fé, mas essa fé ela tem que ser também vivida, ela tem que ser também praticada. Tiago capítulo 2 fala que a fé sem obras é morta. A nossa fé tem que provar as nossas obras, e a Escritura, né, as nossas obras têm que demonstrar a nossa fé, e a Escritura avisa, o Espírito Santo alerta que no fim dos tempos muitos iriam deixar a fé, deixar as atitudes que provam a fé, deixar a perseverança, deixar de buscar ao Senhor. E o texto vai além. O texto diz que dariam ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E eu pergunto, você tem certeza que nós já estamos nos últimos tempos? Sim ou não? Eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. Os sinais estão se cumprindo. Se Jesus não vier nesta nossa geração, virá muito em breve, está às portas. Os sinais estão se cumprindo. E esse alerta do Senhor é com o intuito de evitarmos a apostasia, de termos cuidado, porque a apostasia, abandonar a fé, abandonou a salvação. E eu pergunto, quem quer ser salvo e perseverar até o fim? Ô pastor, claro que eu quero. E eu pergunto, você crê que Deus vai falar conosco através dessa palavra? Então, por gentileza, coloque a tua Bíblia sobre o teu assento e vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você pode, aplaudindo, glorificando. Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude, te glorifica, abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura, olha, manda agora a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém quer ouvir o homem falar,
todos queremos ouvir a tua voz, a tua palavra. Então o Senhor diminui, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Pode se assentar, por gentileza, mas eu lhe convido a prestar muita atenção. Não converse, não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, tome nota de tudo o que você vai ouvir e aprender, anote tudo, confira tudo. Você que está em casa também, anote tudo, confira tudo. Todo cristão tem a obrigação de conhecer a palavra de Deus, amém? Muito bem, a apostasia, o abandono, a perda da fé, é um assunto que a Escritura fala muito e alerta e avisa. Do mesmo jeito que um pai quer ver o bem do filho e evitar que o filho sofra, que o filho se machuque, assim Deus faz conosco. Eu me lembro que alguns dias atrás, como vocês sabem, eu tenho 3 filhos, Eu tenho a Gabriela com 11 anos, tenho o João com 5 e o Israel com 2, vai fazer 3 agora. E o João, lá na casa que eu moro, tem uns 3 degraus, uma pequena escada, mais ou menos 50 centímetros de altura. E o João brincava ali perto da quina, e eu falando para ele: João, se afasta dessa quina, você vai cair, rapaz, você vai se machucar, se afasta. Ele: não, pai, não vou cair não, estou só brincando. Falei: rapaz, você vai cair. Quando eu virei para cá para resolver alguma coisa, pegar alguma coisa, dali a pouco ele levou um escorregão, machucou, bateu o lado aqui, bateu na quina, começou a chorar. Eu corri lá para pegá-lo, enfim. Mas o meu intuito, eu não queria ver ele chorando, pelo contrário, eu queria evitar que ele se machucasse. E assim é o que Deus faz, nos trata como Pai, Ele alerta para evitarmos, porque enquanto tem por aí gente falando, uma vez que você foi salvo, você é salvo para sempre, você foi eleito, escolhido, predestinado, não tem como perder a salvação. Tem sim, e a Escritura mostra que tem, e nós vamos ver isso, Vamos ver os perigos da apostasia, e vamos ver de outro lado a orientação clara da Escritura para batalharmos pela fé. Então uma pessoa, ela pode sim apostatar da fé. 1 Coríntios capítulo 10, olha só, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 12, o apóstolo Paulo, orientando a igreja de Corinto e a igreja de Cristo de maneira geral, ele diz assim, 1 Coríntios 10, 12: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Isso é um aviso, é um alerta, Cuide, olhe, tenha cuidado, vigie, observe. Jesus diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então uma pessoa que está de pé, e aqui esse de pé espiritualmente falando, está firme na presença de Deus, pode cair, e isso pode acontecer com qualquer um, amados. Ninguém está imune à queda, ninguém está imune. É por isso que nós temos que ter cuidado, é por isso que nós temos que vigiar, como o Senhor Jesus alerta várias vezes. 1 Coríntios capítulo 1, aliás, 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, verso 19, Paulo vai falar de gente que naufragou na fé. Vamos ler aqui, 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 19, diz assim: conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio da fé. A expressão aqui naufrágio é uma expressão do navio mesmo. Acredito que você já ouviu falar do Titanic, Todo mundo já ouviu falar que o Titanic naufragou. O Titanic saiu, pouco mais de 100 anos atrás, saiu da Europa com destino aos Estados Unidos, atravessou o Oceano Atlântico, e em determinado momento no mar, bateu num iceberg e naufragou. Aqui a Escritura está alertando que uma pessoa pode naufragar da fé, e Paulo dá até nomes, no versículo 20 ele fala em Mineu e Alexandre. O que é o naufrágio da fé? Nós temos um ponto de partida. Qual é o nosso ponto de partida? O momento que recebemos ao Senhor como nosso Salvador. A palavra diz de maneira clara, o Senhor Jesus avisa: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A Escritura deixa claro, Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Então uma pessoa
que não tem o nome no livro da vida, que não tem Jesus, ela está, como todos nós estávamos, a passos largos rumo ao inferno. Mas, em determinado momento, nos convertemos. O que é conversão? É mudar de rota, né? É mudar o caminho. Uma pessoa que está indo aqui numa reta, vira à direita, vira à esquerda. Aqui no Rio Grande do Norte tem a expressão enrolar, né? Que no Rio Grande do Norte não fala virar à direita ou virar à esquerda, fala enrolar. Eu enrolei à direita, enrolei à esquerda. Então conversão é virar, é enrolar. É o termo, né, que o Código de Trânsito usa, é convergir, virar. Então estávamos indo sentido ao inferno, nos convertemos agora rumo ao céu. Mas para chegar na salvação eterna, nós temos que conservar a fé e não naufragar na fé. 1 de Pedro vai falar disso. Qual é o destino? Qual é o lugar final? 1 de Pedro, capítulo 1, no versículo 9, está escrito assim, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 9: alcançando o fim da vossa fé. O que, minha gente? A salvação da alma. Então, para alcançar a salvação, que é a finalidade da fé, eu tenho que conservar a fé. Eu não posso naufragar na fé, eu não posso abandonar, desistir, recuar. E a Bíblia mostra um monte de gente, diversos exemplos de gente que caiu, que desfaleceu. Por exemplo, segundo o livro de Crônicas 26, fala do rei Uzias. O rei Uzias começou muito bem, buscou o Senhor, perseverou, Deus o honrou, Deus o prosperou. A Escritura diz que Deus fez o nome dele voar, ficou famoso, Deus o honrou muito. Só que ele abandonou o Senhor, ele deixou de perseverar, ele deixou de buscar, morreu leproso, afastado da presença de Deus. E a Escritura fala de outros também. No tempo da graça, a Escritura vai falar de Ananias e Safira em Atos capítulo 5, um tempo de unção, de mover do Espírito Santo, a igreja cheia da glória de Deus. Ananias e Safira foram dar ouvidos a quem, minha gente? Satanás. Deram ouvidos ao diabo, mentiram e morreram por conta disso. Uma pessoa que morre por conta da mentira, você acha que tem salvação ou não? Morreu no pecado. O diabo é especialista, não é, em trabalhar para distorcer a verdade, para fazer as pessoas se voltarem contra Deus. O diabo trabalha, minha gente, para roubar a nossa fé. Entenda isso. Ele trabalha para roubar a nossa fé. Tem gente, não é, que pensa que o diabo trabalha para que ela se dê mal na vida. Não, querido. Se para o diabo, para ele ver você apostatando da fé, você ter que ser uma pessoa rica, ele dá até dinheiro. Paulo fala disso. Vamos ler aqui 1 Timóteo capítulo 6. Paulo fala nesse sentido. Tem gente, não são todos não, mas tem gente que quando o dinheiro chega, a prosperidade material chega, apostata, deixa a fé, abandona, esquece o Senhor. 1 Timóteo capítulo 6, o versículo 9 diz assim: mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Vou lhe dar um exemplo aqui. Eu me lembro lá por volta do ano de 2006, 14 anos atrás, não sei se você já ouviu falar de uma empresa chamada Forever Living. Já ouviu falar? Uma empresa que vende produtos, vários produtos, né? Não tem a Rinodê, hoje você já ouviu falar em Rinodê, Jequiti, essas outras aí, né? Tinha na época a Forever Living. Os produtos eram muito bons e tal. Um amigo meu, de uma outra igreja, me falou: olha, esse produto é muito bom, faz a limpeza intestinal, e tem uma linha de produtos, sei o que e tal. E além de ter os produtos são bons, tem um negócio que você pode cadastrar outras pessoas e todo mundo vendendo, você vai ganhando comissão. Aí me levou lá. Ele falou: tem um monte de gente da minha igreja que faz. Eu falei: é mesmo? Até o pastor dele, até o pastor da igreja dele estava envolvido no negócio. Muito bem. Em janeiro de 2007, lembra como hoje, estava lá em Barueri, São Paulo. Em janeiro de 2007 teve uma distribuição de lucros no Rio de Janeiro. Alugaram 2 ônibus, pagamos lá, fomos para o Rio de Janeiro. Distribuição de lucros no Viva Rio. E lá gente do país inteiro para receber as comissões anuais lá da empresa.
um recebendo 600 mil, 700 mil reais, né? Outros recebendo meio milhão. O camarada lá responsável pela equipe de Barueri recebeu, lembro como se fosse hoje, 350 mil reais. O lucro do ano, a comissão, fora os lucros que ele já tinha ganhado mês a mês. 350 mil reais é um bom dinheiro, minha gente, sim ou não? Ou se é um bom dinheiro. E aquilo ali enchia os olhos, né? Muito bem, um belo dia, e eu comecei a fazer o negócio também. Comecei trabalhando no meu trabalho fixo e fazendo aquilo por fora, tudo bem. Um belo dia, o meu amigo chega para mim e diz assim: Jean, aconteceu uma situação e tal, a gente conversando, falou, o pastor fulano, pastor da igreja dele, ele foi para o interior. Eu falei, como assim foi para o interior? Falou, ele quer montar o negócio, a venda aqui dos produtos lá no interior. Eu falei, e a igreja? Eu falei, deixa a igreja. Ele falou que depois vai pastorear, depois resolve isso, a prioridade agora é o negócio. Aí na hora o Espírito Santo me deu um estalo. Falei, opa, peraí, o pastor abandonou a igreja, abandonou a obra por causa desse negócio. Falei, isso não é de Deus não. E saí daquilo, saí. A última notícia que eu tive foi que o pastor tinha se afastado do evangelho. A última notícia que eu tive, porque era um negócio direto, trabalhando, fazendo reunião na casa do povo, vendendo produto e não sei o que. Olha só, é o que diz aqui, o que nós acabamos de ler. O intuito, a busca era pelo dinheiro, se desviou da fé. Não estou dizendo que necessariamente vai acontecer com todo mundo, não, mas é o exemplo que a palavra está dizendo aqui. Por isso nós temos que ter cuidado, né? Trabalhe honestamente, busque ao Senhor, né? Faça a sua parte, Deus vai lhe honrar, seja fiel, não se desvie da fé, não se desvie. Ele se afastou. Então uma pessoa que está hoje no evangelho, que está hoje na presença de Deus, se ela não vigiar, ela pode cair, ela pode deixar, ela pode se afastar do evangelho. E nós temos que ter cuidado com isso. Nós temos que olhar por nós mesmos, nós temos que vigiar. E em contrapartida, uma vez pode acontecer a apostasia, e a Escritura diz, amados, volte aqui, 1 Timóteo 4, alguns apostatarão da fé, e o texto ainda diz no versículo 1, 1 Timóteo 4:1, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha só, doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Hoje em dia nós temos de um lado grupos de pessoas, de cristãos extremamente liberais, pode tudo, faz o que quer, o que pensa, não leva em consideração aqui a Escritura. Por um outro lado, nós temos um grupo de legalistas que se tornam fariseus, porque é aqui como ele diz aqui, no versículo 3, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebida com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, naquela época, Paulo orientando Timóteo era pastor da igreja de Éfeso, ele já enfrentava isso, já enfrentava a apostasia, já enfrentava o abandono da fé, e aqui o Espírito Santo está alertando que no fim dos tempos seria ainda pior. A Escritura fala no Antigo Testamento de vários períodos que o povo de Deus apostatou. Segundo o livro de Reis, capítulo 17, vai falar disso. Israel apostatou, Judá apostatou, tanto é que foram levados para o cativeiro da Babilônia, porque deixaram a fé, não é? Lá em Isaías, olha o texto forte lá em Isaías sobre essa questão da apostasia do povo. Isaías, capítulo de número 1, o texto já começa com isso. Isaías já começa assim. Se você abrir a Bíblia no meio, dá no livro de Salmos, depois você vai para a direita, passa Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías. Isaías 1, verso 1 diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor, criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende.
Ai da nação pecadora e do povo carregado de iniquidade. O que é iniquidade? Quando o pecado se tornou uma coisa comum, não é? Já não tem mais temor nenhum. O povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Isaías profetizou em Judá, no reino do norte. Oséias profetizou no reino Isaías, aliás, profetizou no reino do sul, em Judá, e Oséias no reino do norte. Olha o que diz lá Oséias, capítulo de número 4. Vamos lá, no livro do profeta Oséias. Olha o que diz aqui Oséias. Oséias é depois de Daniel. Livro do profeta Oséias, capítulo 4. Olha o que diz aqui os versículos 1 e 2. Oséias 4, 1 e 2. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar, e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Olha só, um panorama exato da situação de hoje. Volte algumas páginas, vamos em Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo 26. Ezequiel já profetizou já na Babilônia. O povo já tinha sido levado para a Babilônia. Olha o que Deus fala com Ezequiel, olha o que Deus mostra, olha o porquê do cativeiro. Ezequiel 22, verso 26 diz assim, falando de Jerusalém, falando de Israel: os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro. E de meus sábados esconde os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes, os seus governantes, no meio delas são como lobos que arrebatam a presa, para derramarem o sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. E os seus profetas têm feito para eles reboco de cal não adubado, vendo vaidade, predizendo-lhes mentira e dizendo: assim diz Yahvé, sem que o Senhor tivesse falado. Ao povo da terra oprimem gravemente, e andam roubando, e fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Olha só, será que isso acontece nos nossos dias, minha gente? Pare e pense, será que o que nós acabamos de ler se reproduz no nosso tempo? Sem sombra de dúvida. Aconteceu no passado, só muda as pessoas e os lugares, mas as situações são as mesmas. Era um povo de Deus, era povo que Deus queria, como diz lá em Êxodo 19: eu quero que vocês sejam uma nação santa, um reino sacerdotal. Só que eles caíram da fé, não vigiaram, vacilaram, pecaram, abandonaram o Senhor, a consequência veio. Então é possível apostatar, mas nós temos que ter o cuidado de vigiar, de perseverar. Então já falamos da apostasia, e muita gente está apostatando, muita gente não está conseguindo se firmar na presença de Deus. Paulo falando a Timóteo, ele fala disso, gente que não se firmou. O que temos hoje em dia de gente afastada do Evangelho, gente que sai da presença de Deus, por exemplo, porque não conseguiu vencer o próprio pecado, gente que sai porque se decepcionou com alguém, porque alguém o feriu, não é, porque viu um escândalo, por exemplo. Lucas 17, o Senhor Jesus diz: os escândalos virão, mas ai daquele por quem vier. A Escritura ensina, Provérbios 4, 23, que nós temos que guardar sobretudo o nosso coração. Então tem gente que se afasta pelo próprio pecado, porque foi ferido, machucado, porque viu escândalo, por N motivos, e acaba deixando a fé. Se você procurar hoje na internet a expressão desigrejado, você vai encontrar uma multidão. O IBGE, no último censo, constatou que hoje cerca de 40 milhões de brasileiros se declaram evangélicos, em torno de 25% da população. E outro tanto se declara evangélico não praticante, o dobro. Olha só, tem estatísticas que dizem que até por volta de 2040, ou seja, daqui a aproximadamente 20 anos, talvez até menos, o nosso país será predominantemente evangélico, predominantemente de maioria evangélica. Só o que adianta se dizer evangélico e não viver a fé? O que adianta se dizer evangélico de título? Alguém já ouviu a expressão católico não praticante?
Isso eu fui ensinado desde criança. Quando eu era criança, fui batizado na igreja católica, e só essa vez. Só ia de novo se fosse casamento ou alguma festa. Mas meu pai e minha mãe me ensinavam dizendo: se alguém perguntar, diga que você é católico, apostólico, romano, não praticante. Alguém aprendeu assim também ou só eu? Fui ensinado assim, cresci, até o dia que eu conheci a luz do Evangelho. Até o dia, hoje em dia tem evangélico não praticante. Então, amados, em determinado momento a Escritura fala da apostasia, fala que nos últimos tempos haveria uma atuação maligna mais intensa, e Deus avisa isso com a intenção de nos cuidarmos, de nos preservarmos, de evitarmos a apostasia. E como é que nós fazemos isso? Batalhando pela fé. Vamos lá na carta de Judas. Pastor, onde é que está a carta de Judas? Está antes do Apocalipse, é lá no final. Essa carta de Judas é curtinha, só tem 25 versículos, é curtinho. Judas diz no versículo 4 que tem gente hoje em dia convertendo a graça de Deus em dissolução, em libertinagem. Pode fazer tudo, já tossal, pode fazer o que quiser. Não, não é não. No versículo 3, olha o que diz aqui. Carta de Judas, versículo 3 diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Grife a expressão batalhar pela fé. Nós cremos. Agora nós temos que batalhar pela fé, nós temos que conservar a fé, nós temos que lutar pela fé, para não desanimar, para não desistir, para não recuar, para não retroceder, para não apostatar. E isso é algo que eu tenho que ter consciência individual, eu tenho que ter discernimento, eu tenho que buscar isso em Deus. Hebreus 4,12, o texto diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Então, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando eu começo a estudar essa Escritura, quando eu assumo essa minha responsabilidade pessoal, essa palavra vai me mostrar quando é a minha carne, a minha natureza humana, o meu desejo pecaminoso, quando é uma atuação maligna e quando é Deus falando comigo. Quando eu me dedico a buscar o Espírito Santo, pedindo a Ele: Senhor, me dê o dom de discernimento de Espírito. Está lá, 1 Coríntios 12, né? O Espírito Santo dá a cada um para aquilo que for útil. Paulo orienta a igreja: busque com zelo os melhores dons. O que é o dom? É uma capacitação sobrenatural. O Espírito Santo dá para todos, querido, não é só para o pastor, para o bispo, para o apóstolo, é para quem quiser, é para quem busca. Dá discernimento, para poder discernir quando é a nossa natureza humana que quer pecar, porque ela é inclinada ao pecado, quando é Deus falando conosco, quando é o inimigo agindo. Então, quando eu entendo isso, eu busco a palavra, eu busco o Espírito Santo, Ele me dá discernimento, Ele me dá entendimento, Ele me veste com a armadura. Efésios 6, olha o que diz aqui, ó. Efésios 6, carta aos Efésios, capítulo 6, versículo de número 13, está escrito assim, Efésios 6,13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar como? Acabado, destruído, fraco, desanimado? Firme. Então nós temos que tomar toda a armadura de Deus: o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada que é a palavra, os pés calçados na preparação do Evangelho, e ter a consciência: estou numa guerra espiritual, estou no meio de uma batalha, e na guerra é matar ou morrer. Quem é o nosso inimigo? Satanás, está escrito no versículo 12. Não é uma pessoa, são principados, potestades, demônios que trabalham para distorcer a palavra, que trabalham para preparar a situação para cairmos no pecado. Nós temos que ter discernimento. 1 de Pedro 5, Pedro diz que o diabo anda como um leão, bramando ao derredor, buscando quem possa tragar. Se eu me visto com a armadura de Deus, no dia mau eu não vou ser derrotado, eu vou vencer. Sabe aquele dia mau, por exemplo, você não quer levantar da cama, não tem ânimo para nada, não tem força para nada. Aquele dia mau que nada dá certo, que tudo deu errado, discutiu com um familiar, com um parente, no trabalho não foi nada bem,
Em todas as situações, quando eu estou vestido com a armadura de Deus, eu tenho sabedoria para resolver, eu tenho condições de ter vitória, porque eu estou vestido com a armadura, havendo feito tudo. Tudo o quê? Situações do dia a dia, as situações que lidamos e enfrentamos. Ficar firme, vencer, não desistir. Agora, tem muita gente que ainda não entendeu. Primeiro, nós temos que guardar o nosso coração, porque a Escritura diz que o nosso coração é o que, minha gente? Enganoso. Jeremias 17:9, enganoso é o coração do homem e perverso. Então eu não posso confiar no meu coração, eu tenho que confiar na palavra, que a natureza humana é inclinada para o pecado. A Escritura também diz que o diabo anda bramando como um leão, então eu tenho que ter discernimento. O diabo vai usar alguém que não esteja vigiando, alguém que esteja fraco, vai usar alguém para atacar. Quando eu estou vestido com a armadura, com a intimidade com o Espírito Santo, eu tenho discernimento. Tem um ditado que diz: quando um não quer, dois não brigam. Dois não brigam. Tem entendimento, sabedoria, armas espirituais para poder vencer o inimigo. Isso tudo é batalhar pela fé. Batalhar pela fé também é assumir o compromisso de meditar nessa palavra, de orar. Olha o que diz aqui o versículo 18, aqui mesmo em Efésios 6: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Temos que vigiar nisso, temos que perseverar, temos que ter a responsabilidade pessoal de meditar nessa palavra, de orar, de buscar, porque se negligenciarmos, seremos cristãos fracos na fé, doentes na fé, gente que não busca, gente que não se esforça na presença de Deus. Não, Deus espera que nos esforcemos. Volta lá na carta de Paulo a Timóteo, volte lá, primeira carta de Paulo a Timóteo, olha só, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, no versículo 6, nós lemos já, não é, do versículo 1 até o 5, olha o versículo 6: propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Olha só, exercita-te a ti mesmo em piedade. O que é a piedade? É o coração inclinado para Deus, as boas obras, as boas ações, ser sal da terra, ser luz do mundo, viver o Evangelho, ter bom testemunho. Essa é uma pessoa piedosa, quem faz isso. Continuando: porque o exercício corporal para pouco aproveita. Naquela época o fisiculturismo era regra, né? Dá para ver pelas esculturas gregas, aquele corpo perfeito e assim por diante, um culto ao corpo. O exercício corporal para pouco aproveita. Tem algum proveito, mas é pouco. Mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Olha só, digna de toda aceitação. Versículo número 13: persiste em ler, em exortar, em ensinar, até que eu vá. Instruir a igreja, exortar o povo de Deus. Versículo de número 15: medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos, tendo cuidado de ti mesmo e da doutrina, do ensinamento bíblico correto. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então é orientação para a igreja, uma orientação que tem que ser trazida, tem que ser instruída, ensinada. Paulo está dizendo: se você fizer isso, você vai se salvar e também os que te ouvem. Agora, se negligenciar, nem você vai ser salvo, nem quem te ouve. É nosso dever, não é, como pastor, ensinar, orientar, instruir, não é, para que todos perseverem na fé, para que todos não desanimem. Minha gente, o diabo é especialista em manipular e distorcer a palavra. Fez isso com Jesus na tentação em Mateus 4, distorcendo o Salmo 91. Pode pular, porque está escrito: Deus vai dar ordem aos seus anjos. Ele distorceu a aplicação do texto. Aí Jesus diz: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus aplica a palavra de maneira correta.
O diabo é em distorcer, e tem gente que dá ouvidos à distorção da palavra porque não conhece, porque não se dedica e acaba seguindo, acreditando. Nós temos é que vigiar aqui nessa palavra. No capítulo 6, no versículo de número 2, aqui mesmo, 1 Timóteo 6, 2, olha o que diz aqui: e se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do Senhor e de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Olha só, aparta-te dos tais. Nós temos que viver essa escritura, a sã doutrina, o evangelho, que nos mantém na presença de Deus, que conserva a nossa fé. Olha o que diz aqui no versículo 12: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. Milita a boa milícia da fé, não desanima, está preparado, sabendo que nós vamos enfrentar lutas internas e lutas externas, se relacionando com a palavra ensina, agindo com prudência, com sabedoria, com entendimento. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É assim que nós batalhamos pela fé, é assim que nós batalhamos. Lá na 1 de Pedro, volte lá comigo, 1 de Pedro, capítulo 1. Na igreja, amados, sempre foi regra instruir os irmãos a perseverarem na presença de Deus. Por exemplo, o próprio Senhor Jesus, encontre aí, 1 de Pedro capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 3. O próprio Senhor Jesus diz para Pedro, lá em Lucas 22, Pedro diz assim: Senhor, estou pronto para ir contigo até a morte. Jesus diz: Pedro, o diabo pediu para te cirandar como trigo, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Olha só, o que está em Deus fazer, amados, Ele faz, a parte dele é garantida. Jesus intercede por nós, Romanos 8, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Agora, há também a nossa parte, há também a nossa parcela da batalha, há também o nosso esforço para vencermos, para perseverarmos na fé. Encontrou aí 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. O caráter de Deus é imutável, Ele é santo, Ele não muda, Ele é fiel. 1 de Pedro 1,13 diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios. Sóbrio, minha gente, é o contrário de ébrio. Ébrio é uma pessoa bêbada, embriagada. Uma pessoa bêbada, ela não tem coordenação motora correta, ela não tem visão adequada. Aqui está falando bêbado espiritualmente. Nós não podemos ser ébrios espirituais, pelo contrário, sóbrios, com entendimento, com discernimento. Continuando: sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com os desejos que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então nós temos que batalhar pela fé, batalhar pela santidade, viver agradando a Deus. Volte aqui algumas páginas, Hebreus capítulo 12, versículo 28. Santidade é regra. O que é que o inimigo faz? Não tem problema pecar, ele prepara a oportunidade. Deus quer que sejamos santos, mas depende de nós também querermos, não é? Hebreus 12, versículo 28 diz assim: pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. O reino de Deus não é abalado. Nós temos que servir a Deus agradavelmente. E como é que nós agradamos a Deus, minha gente? Com fé. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas não é só uma fé falada, é uma fé vivida, é uma fé praticada, com santidade, com fidelidade. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. O diabo trabalha para preparar situações, nós temos que conservar a nossa fé. Aqui mesmo em Hebreus, no capítulo 3,
no versículo de número 12, Hebreus 3:12, vamos lá, diz assim o texto, Hebreus 3:12: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos, encorajai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. O princípio da nossa confiança está falando de quê, minha gente? Do tempo da conversão, do primeiro amor, né? Que não pode ter segundo, tem que ser único, conservado, praticado, né? Lembra daquele início, quando você orava mais, tinha aquele zelo de chegar pontualmente no horário, tinha aquele gosto por orar mais de madrugada, por buscar mais, por estudar a Escritura, queria comer a Escritura, se envolver com as coisas de Deus. Aí tem muita gente que o tempo vai passando, aí vai relaxando, aí já não ora mais com o mesmo fervor, já não tem mais aquele compromisso interior com as obrigações espirituais, de jejuar, de se consagrar, já vai relaxando com as coisas espirituais, e assim acontece com qualquer pessoa, seja ele membro, seja ele obreiro, pastor. Isso é um perigo, isso é perigosíssimo. Nós temos que conservar o princípio da nossa confiança, reter, segurar até o fim. Não é só até o começo, é até o fim. Batalhar pela fé, não desistir, saber que virão lutas, aflições, problemas, pandemias como essa, né? Diversas situações, mas nós não podemos recuar nem desistir. Aqui mesmo na carta aos Hebreus, vamos um pouquinho à frente, capítulo 10 da carta aos Hebreus, versículo 19, aos Hebreus 10:19, diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Versículo de número 38: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós temos que ter cuidado com a apostasia. Nós vivemos nos últimos dias e nós temos que batalhar pela fé. O próprio Senhor Jesus avisou que no final dos tempos iria se multiplicar o pecado, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas em seguida ele diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós temos que batalhar pela fé. O próprio Senhor Jesus, depois que ele conta a parábola lá da viúva e do juiz, lá em Lucas 18, ele termina o contexto da parábola deixando uma pergunta no ar: quando vier, pois, o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Gente que persevera, gente que crê, gente que se santifica, que continua buscando, se esforçando na presença do Senhor. Querido, querida, nós temos que ter muito cuidado com a apostasia. Nós temos que nos afastar da apostasia e batalhar pela fé, conservar a fé, se afastar do pecado, ter entendimento, conhecimento e discernimento da palavra, para não cair nas ciladas do inimigo, para não cair em seitas, em doutrinas, em erros teológicos diabolicamente inspirados. Paulo orientando a Timóteo, vamos aqui para terminar o último texto, 2 Timóteo 4, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. No capítulo 3, Paulo já havia alertado que nos últimos tempos viriam tempos difíceis, trabalhosos. 2 Timóteo, no capítulo 4, ele diz o seguinte, versículo 1: conjuro-te, pois,
diante de Deus e do Senhor Jesus, que há de julgar vivos e mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, insista a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, explicando, ensinando, porque virá o tempo em que não sofrerão, não querão ouvir, não irão receber a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, aos mitos, às histórias. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições. Jesus não disse: no mundo teríamos aflições. Faze a obra do evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Olha só, combati o bom combate. Paulo, quando escreve essa carta, ele está preso em Roma. Ele sabe que nos próximos dias será executado, e conta a história que ele foi decapitado. Ele não está preocupado com ele, porque ele sabe que ele guardou a fé. Ele sabe que a coroa da justiça, como diz no versículo 8, está reservada para ele. Mas ele está instruindo Timóteo a continuar pregando, a continuar ensinando, instruindo, para que a obra de Deus, o reino de Deus, continue alcançando mais vidas, para que mais pessoas entendam o que é batalhar pela fé, perseverar pela fé e se firme na presença do Senhor, com entendimento, com discernimento. Muita gente, amados, por conta dessa pandemia, tem estado fraco na fé, doente na fé, e alguns até mortos na fé, por conta de lutas, adversidades, problemas. Mas o Senhor hoje quer te renovar. Ele hoje quer te levantar, ainda que você esteja hoje ferido. Você é um soldado, uma guerreira do Senhor, e Ele vai te levantar e te vestir com a armadura dEle, para que você batalhe, para que você vença, porque Ele prometeu. A palavra diz que em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Então agora vamos orar, vamos se colocar de pé, vamos falar com Deus, vamos perseverar e batalhar pela fé. Eu não sei quais são as lutas, os problemas, as adversidades que você tem passado, mas o Senhor nos alerta a nos afastar da apostasia e a batalharmos pela fé. Nós vamos orar agora, e você vai apresentar aí a tua vida, presente, fale para Deus os problemas que tem vivido, peça para Ele te fortalecer, para Ele te vestir com a armadura dEle, fala para Ele que vai perseverar. Vamos orar, vamos falar com Ele. Feche os teus olhos, você que está me assistindo agora, feche os teus olhos também, comece a orar, a falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, meu Deus, a Tua palavra é viva, é fiel, é verdadeira, ela não cai por terra nem volta vazia, ela sempre produz resultado. E a Tua palavra alerta, avisa que nos últimos tempos alguns apostatariam da fé, e nós não queremos ser esses, Pai amado, muito pelo contrário, nós queremos batalhar pela fé, nós queremos perseverar na Tua presença. Pai querido, vai fortalecendo este homem, essa mulher, cada pessoa que aqui está, cada pessoa que está assistindo agora esta mensagem, ouvindo esta oração, onde a minha voz estiver chegando, meu Deus, vai agora revestindo este homem, essa mulher, com a Tua armadura, vai colocando agora sobre ele, meu Deus, sobre ela, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, coloca na mão dele, na mão dela, o escudo da fé, a espada que é a palavra, calça os pés na preparação do evangelho da paz. Levanta, meu Deus, esse guerreiro, essa guerreira, esse homem, essa mulher de fé, que vai perseverar, que vai batalhar, que vai orar em todo o tempo, que vai vigiar, que vai se consagrar, que vai viver em santidade, em piedade, que vai viver agradavelmente na Tua presença. Levanta aqui, meu Deus, levanta o Teu povo, levanta um exército forte, levanta, meu Deus, homens e mulheres que não recuam, mas que perseveram, que avançam, que vivem pela fé, em nome do Senhor Jesus. Abençoe assim cada homem, cada pessoa, cada mulher, cada família aqui representada. Abençoe a casa, a família dessa
pessoa que está assistindo agora essa mensagem, em nome do Senhor Jesus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, porque iremos perseverar e batalhar pela fé até o fim, em nome de Jesus, vivendo a Tua palavra, vivendo a Tua vontade, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, em nome do Senhor Jesus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Louve, adore, pois teu fôlego é a minha vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Então declare: não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele. Não há ferrolhos, não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Oh, glória, só você que crê. Vamos aplaudir e glorificar ao Senhor. Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus. Batalhe pela fé, se afaste da apostasia, cumpra a tua parte, persevere até o fim, porque vai valer a pena em nome de Jesus. O Senhor prometeu dizendo: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Seja fiel até o fim. Glória a Deus.